Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Dando continuidade nos nossos estudos, hoje a gente vai conversar sobre a farmacodinâmica. Então, nós vamos começar de fato a aplicar os conhecimentos, né? Conhecer esses conhecimentos que a gente vai utilizar depois no estudo das medicações de cada sistema, por exemplo, certo? Então, vamos lá. A farmacodinâmica, pessoal, ela nada mais é do que o medicamento faz com o organismo, certo? Sempre que a gente falar em farmacodinâmica, a gente está falando sobre o que o medicamento faz com o organismo do paciente, certo? Essa dinâmica de o que ela faz com o organismo, está envolvido o mecanismo de ação, então, e a relação de dose e resposta. Qual que é a importância da gente estudar isso? Estudar a farmacodinâmica é extremamente importante para a gente entender os efeitos farmacológicos, porque através desses conhecimentos é que é possível a gente entender o que acontece de fato, por que aquilo acontece quando eu uso aquele medicamento, certo? Além disso, quando eu tenho esse conhecimento desses mecanismos de ação, dessa relação dose e resposta, eu consigo entender os efeitos adversos que os medicamentos também podem apresentar para o nosso paciente, certo? E também é a forma da gente entender, a partir do que aconteceu de errado, a gente entender e traçar formas de tratar esses efeitos adversos e possíveis intoxicações que possam acontecer, tá? Porque alguns medicamentos, eles podem causar danos tão intensos que pode ser necessário reverter o quadro de fato, tá? Então, por exemplo, efeito colateral de alguém ficar nauseado com determinado remédio é uma coisa. Agora, essa pessoa começar a apresentar convulsão, desmaio, inconsciência, são efeitos muito importantes que a gente precisa reverter, tá? Então, farmacodinâmica é um mecanismo pelo qual um medicamento vai interferir no organismo em funções que já existem. Ele não vai inventar uma função nova. Ele só vai alterar funções que já existem no organismo, tá? Essas alterações, elas podem ser tanto bioquímicas quanto fisiológicas, certo? Então, elas podem interferir de diferentes maneiras, mas ela não vai criar nada de novo. Ela só vai interferir numa função que já existe naquele organismo, tá? Então, quando a gente fala em relação dose e resposta associada à farmacocinética que a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ter o caminho completo que o medicamento faz no organismo, tá? Quando a gente fala em farmacodinâmica, nesse mecanismo de ação, o que esses medicamentos fazem no organismo do nosso paciente, eles vão ser divididos em dois grupos, tá? Então, a gente tem medicamentos que têm uma estrutura inespecífica e medicamentos que têm uma estrutura específica. Qual que é a diferença entre eles? Quando a gente fala em medicamento inespecífico, quer dizer que ele não tem uma forma específica, ele não tem um local certo para se ligar, tá? Então, o efeito não ocorre por ação num receptor, certo? Nesses casos, o que esses medicamentos fazem é alterar propriedades físico-químicas dos medicamentos. O que são essas propriedades físico-químicas? São propriedades inerentes àquele medicamento que são influenciadas pelo pH, por exemplo, do organismo, tá? Então, essas características são, por exemplo, pK, coeficiente de dissociação, a solubilidade dele, se ele é lipossolúvel ou se ele é hidrossolúvel. Então, o grau de ionização desse medicamento, que vai variar de acordo com o pH da região que ele está sendo administrado. Então, medicamentos estruturalmente inespecíficos, eles agem interferindo nessas propriedades físico-químicas, tá? Então, eles causam mudanças nas funções celulares e desorganização de processos metabólicos, mas sem se ligar a um receptor específico, sem se ligar a um local específico. Esses medicamentos inespecíficos, um dos exemplos que a gente tem são os anestésicos inalatórios, tá? Então, eles fazem uma depressão do sistema nervoso central, mas até hoje não se tem uma definição precisa de como isso acontece, tá? Então, um dos jeitos que se sabe que isso acontece é que por ele ter uma capacidade muito grande de ser
e o sistema nervoso central ser repleto de gordura, então interfere na transmissão elétrica, na transmissão dos impulsos nervosos, né? Então interfere nas sinapses dos neurônios. Então, por isso ele teria seu efeito. E por que ele é inespecífico? Porque ele não se liga em lugar específico nenhum. Ao entrar em contato com essa porção gordurosa dos neurônios do sistema nervoso, é que ele faz o efeito dele, tá? Então, ele não se liga em receptor nenhum. Um outro exemplo são os desinfetantes. Por quê? Eles têm estruturas bem diferentes, mas têm efeitos muito semelhantes. Porque, na verdade, o que eles fazem é, quando a gente passa, por exemplo, um desinfetante no chão, nos móveis ou em outras estruturas, o que a gente está fazendo é depositar esse medicamento na superfície e a bactéria, o vírus, o fungo, quando entrar em contato com esse medicamento, com esse composto químico altera a superfície desse micro-organismo e faz com que ele haja então uma perda da sua função e, consequentemente, ele morre, ok? Então, é assim que ele age, não se liga a um receptor específico. Agora, quando eu falo no medicamento estruturalmente específico, quer dizer que ele tem uma estrutura específica para se ligar num lugar específico, tá? Algumas situações pode não ser, ele não pode se ligar só num lugar específico, ele pode se ligar em mais de um lugar, mas eles são estruturalmente semelhantes, tá? Então, nesses casos, a gente chama, do que vocês viram no ensino médio, de chave fechadura, certo? É isso que a gente tem. Então, um medicamento, ele se liga num receptor específico dele. Então, se a gente pensar, a chave só abre uma fechadura, tradicionalmente, certo? Então, eu tenho um medicamento específico que age especificamente naquele receptor, ok? Então, isso se forma esse complexo chave-fechadura que vai alterar uma função celular. Lembra que ele não vai criar nada, ele vai modificar algo que já existe, tá? Ele não vai criar nada novo. Quais são as características comuns desses medicamentos, tá? Pequenas variações na estrutura química deles faz com que eles não tenham mais efeito ou que eles tenham efeito distinto, porque eles vai se ligar a outra fechadura, certo? Além disso, por ele ser específico daquela estrutura, daquele receptor, uma pequena quantidade de medicamento é suficiente para fazer o efeito, porque ele vai ter um lugar específico para se ligar. Ele não vai precisar encostar em determinada área para ter o efeito. Então, aquela ação específica, num lugar específico, vai ser suficiente para causar esse efeito. Essa teoria de receptor começou a ser desenvolvida lá no século XIX, certo? Langley, em 1878, fazendo suas pesquisas, ele descobriu que havia algum componente no organismo, um constituinte das células que que interagia com esses compostos químicos, certo? Então ele fazendo as pesquisas dele, principalmente usando a tropabeladona, que é o princípio da atropina, ele foi descobrindo, fazendo essas descobertas, que alguma coisa lá dentro funcionava, permitia com que essa planta se ligasse e fizesse efeitos nela. Então, quer dizer que tinha alguma coisa dentro do organismo que fazia aquele mesmo efeito, tá? Ehrlich, em 1913, viu que havia uma especificidade desses medicamentos pelo receptor, porque ele estudava antiparasitários. E ele percebia que quando ele fazia pequenas alterações nessas estruturas, esse antiparasitário parava de fazer efeito. Então, havia uma especificidade. E essas alterações faziam com que houvessem perda de função, tá? Também no século XX, Clark e Gadun, eles desenvolveram a teoria da ocupação. O que isso quer dizer? O que eles quiseram dizer com isso? Que a intensidade do efeito daquele medicamento vai depender do número de receptor ocupado, tá? Então, se eu tenho um receptor ocupado, eu vou ter uma intensidade de efeito. Quando todos os receptores estiverem ocupados, o efeito vai ser máximo, porque eu vou ter todos os receptores ocupados desenvolvendo o seu efeito. Tá? E essa descoberta foi a base para esses estudos de dose e efeito que a gente vê aqui na farmacocinética. Tá? Então, aqui, quando os receptores estão todos ocupados, eu tenho o efeito máximo. Tá? Então, é a teoria da ocupação. E o que são esses receptores, né? Esses receptores, eles são macromoléculas proteicas.
A gente chama de receptor para generalizar, tá? Mas eles podem ser enzimas, podem ser moléculas transportadoras, podem ser proteínas de membrana, elas podem ser canais iônicos, os receptores podem ser receptores propriamente ditos e podem ser ácidos nucleicos, tá? Então tudo vai depender de quem é o medicamento e por onde ele age. E aí, pessoal, a ligação do fármaco, do medicamento, a esses receptores aqui descritos, ela é variável, ela pode ser de diferentes tipos de ligação, tá? Então pode ser aquelas ligações de Van der Waals, ligação hidrófila, ligação covalente. Então todas essas ligações podem acontecer entre o medicamento e o receptor. Então, de acordo com essa ligação que acontece, a gente vai ter uma interferência na duração do efeito. Então, quando o medicamento ele se liga num receptor de forma covalente, essa duração vai ser muito grande e pode, em algumas situações, até não ser desfeita, porque a ligação covalente é uma ligação muito forte. Então, aqui, ó, quando a gente fala em ligação covalente, então ela vai ter uma inibição enzimática, inibir a ação de uma enzima ou inibir o local onde vai se ligar, tá? Então, um exemplo são os organofosforados e a acetilcolinesterase. O organofosforado, ele se liga na acetilcolinesterase e não deixa ela quebrar a acetilcolina. Então, o que acontece? Eu tenho um acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica, consequentemente, os receptores nicotínicos e muscarínicos vão ser extremamente estimulados, levando aos efeitos colaterais que a intoxicação por esses medicamentos causa. São tremor muscular, convulsão e outros problemas. Como é uma ligação covalente, essa ligação pode demorar muito a se desfazer ou ela pode simplesmente não se desfazer. Então, por isso tem que tomar muito cuidado quando a gente usa esses medicamentos, porque em caso de intoxicação é quase impossível a gente conseguir reverter o quadro. Quando a gente fala em enzimas, os medicamentos vão interagir com essas enzimas e vão causar a inibição da ação delas, tá? Um exemplo clássico da gente pensar em enzima é a fosfolipase A2, que está envolvida com os processos inflamatórios, tá? Então, quando a gente tem uma lesão da membrana do organismo, a fosfolipase A2 faz com que haja quebra do ácido araquidônico, que vai produzir prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e leucontrienos que estão envolvidos com o processo inflamatório, certo? Quando eu uso um medicamento que é um anti-inflamatório, o que ele faz é agir na fosfolipase A2. Então, eu tenho um medicamento agindo na enzima, inibindo a ação dela. Se eu estou inibindo a ação dela, não tem quebra do ácido araquidônico, consequentemente, eu não tenho a produção desses produtos inflamatórios, então eu vou ter uma redução da inflamação do meu paciente. Outro exemplo é quando o medicamento interage com a enzima, mas no lugar de inibir a enzima, a enzima altera a estrutura química desse medicamento. E isso causa uma desorganização da via metabólica, tá? Então, por exemplo, para o organismo produzir adrenalina, a tirosina vai sofrer na ação de diferentes enzimas e formando diferentes compostos, como a dopamina, noradrenalina, até chegar na adrenalina. Quando a gente tem um paciente com histórico de hipertensão, o que a gente faz é usar, por exemplo, a metildopa, que é um antihipertensivo. O que ela faz? A metildopa, ela engana a enzima, vamos assim dizer, e é como se ela ocupasse o lugar da L-dopa. Então, a dopa descarboxilase metaboliza a metildopa no lugar de metabolizar a L-dopa. Então, no lugar de formar adrenalina, ela forma um composto que não é adrenalina, um composto neutro. Consequentemente, abaixa a pressão do meu paciente. Então, outro meio um outro receptor que os medicamentos podem agir são as moléculas transportadoras, as proteínas de transporte, tá? Então, quando a gente estudou lá em biofísica, biologia celular, a gente vê que as células, o organismo, existem proteínas de membrana que são responsáveis pelo transporte de substâncias, tá? Uma delas são moléculas transportadoras, que pegam uma molécula de um lado da membrana e transportam ela para outro lado através de mudança da sua conformação, ok? Quando esse carreamento de substância para dentro da célula acontece por substâncias específicas para aquela molécula, tá? E o que acontece? Alguns medicamentos vão interferir nessas proteínas carreadoras e não vão deixar elas fazerem o efeito delas, tá? Isso pode levar a consequências no organismo.
Um exemplo de molécula transportadora de medicamento que vai interferir, de produto que vai interferir nessas moléculas transportadoras é a cocaína, que na verdade não é um medicamento, né? É uma droga, então é uma estrutura química que tem efeitos maléficos ao organismo. E o que ela faz? A cocaína, ela bloqueia a recaptação de catecolaminas. Então ela impede que as catecolaminas sejam reabsorvidas, né, sejam recolocadas para dentro do neurônio pré-sináptico através da interferência na ação das moléculas transportadoras. Consequentemente, acumula-se adrenalina, as catecolaminas aqui na fenda sináptica e eu tenho uma estimulação exacerbada dos receptores, levando aos efeitos da droga, ok? É isso que acontece. Quando a gente fala em receptor celular, aí a gente está falando de receptores de substâncias endógenas. Então, são receptores que têm a função de receber, né, de ser atingido por hormônios e neurotransmissores especificamente, certo? Só que esses receptores celulares, quando eles recebem essas substâncias endógenas, eles fazem a transmissão de mensagens de duas formas, ou de forma direta ou de forma indireta. Quando a gente fala de forma direta, é que ele age diretamente naquele receptor, interferindo nele próprio. Quando eu falo de forma indireta, ele age num receptor e esse receptor manda a mensagem para o órgão efetor de fato ou para a molécula efetora de fato. Tá? Então é como se eu pedisse para um de vocês se levantarem e apagarem a luz aqui de onde eu estou sentada trabalhando, ok? Então eu estou mandando um segundo mensageiro fazer a ação que eu deveria fazer, ok? Então isso é a forma indireta. Em algumas situações eu posso ter só um segundo mensageiro, em outras situações eu posso ter vários mensageiros intermediários até chegar à ação de fato que eu desejo, ok? De acordo com o tipo de receptor que está envolvido, a gente vai ter interferência na velocidade de transmissão dessa informação, tá? Então ela pode ser extremamente rápida em milissegundos, ela pode ser rápida em segundos, ela pode ser extremamente lenta e demorar horas, em algumas situações até dias e semanas, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de canal iônico, então canal iônico é uma ação direta, tá? Então o medicamento vai atuar diretamente nesse canal iônico, interferindo nele, tá? Então altera a permeabilidade dele. Ele é uma interferência rápida em milissegundos. Que é o que acontece, por exemplo, com o receptor nicotínico, tá? Então a acetilcolina, quando se liga nele, faz com que ele tenha o efeito dele imediatamente, ok? Então esse é um efeito direto. Quando a gente fala em receptor celular com segundo mensageiro, que é indireta, um dos mais famosos que tem é o relacionado à proteína G, tá? O que é essa proteína G? A proteína G, ela é um mensageiro entre o receptor e as enzimas que são responsáveis pelas mudanças intracelulares. Esses efeitos demoram segundos para acontecer, certo? Então, essa aqui é a proteína G, ó. Ela é composta por 3 partes, a gama, a beta e a alfa, sendo que a alfa interage com moléculas de GTP e ela quando ligada ao GTP, ela se desliga dos outros 2 compostos e vai até o seu local de ação, tá? Que pode ser, por exemplo, uma enzima, levando as reações intracelulares, ou ela pode levar essa informação até um canal iônico e a partir daí eu ter o efeito, tá? De toda forma, esse aqui, por ter um intermediário, ela é um pouco mais lenta do que a anterior, mas ainda assim ela é rápida, tá? Quando a gente fala em proteína G, ela interfere em diferentes sistemas, tá? Um dos sistemas que ela interfere é da adenilatociclase, que está envolvida com metabolismo, divisão e diferenciação celular, da guanilatociclase, então a adenilatociclase é o AMP cíclico, a guanilatociclase é o GMP cíclico, tá? No caso do guanilatociclase, ela está envolvida com contração de musculatura lisa e adesão de macrófagos, tá? Uma outra opção é a fosfolipase C, tá? Esse aqui também vai ter efeito da proteína G, então tem um segundo mensageiro, tá? Nesse caso, é para a formação de fosfato de inositol, que é o IP3, e o diacilglicerol, que é o DAG, que vão ser responsáveis por contração da musculatura lisa e a liberação dos hormônios endócrinos, ok?
Um outro sistema da fosfolipase A2, que a gente já viu ali atrás também, que vai ter interferência do ácido araquidônico, então é uma proteína G envolvida com uma enzima, certo? E o último é a regulação de canais iônicos, então a proteína G manda o segundo mensageiro que interfere num canal iônico, beleza? Então, nesse caso aqui, os seus efeitos acontecem em segundos, tá? Um outro meio que tem indireto é quando tem vários segundos mensageiros, tá? Então, eu tenho vários intermediários. Se eu tenho vários intermediários, o processo é um pouquinho mais lento, certo? Então, no caso de receptores celulares nucleares, esse nome não é muito certo de você pensar, porque ele pode atuar, como vocês podem ver aqui na imagem, tanto diretamente no núcleo, como tem intermediários fora do núcleo e eles interferirem dentro do núcleo, ok? E a partir daí eles interferirem no material genético da onde for a ação dele de fato, tá? Normalmente, essas ações demoram horas e estão envolvidas, por exemplo, com hormônios como tireoide e outros hormônios endócrinos, tá? O mesmo vale para a quinase. Ela também tem vários intermediários, tá? Então, tem vários mensageiros, as alterações ocorrem em horas, só que ela vai estar envolvida com essa enzima quinase, tá? Então, eu tenho o efeito desse medicamento, por exemplo, num determinado receptor, que vai tendo efeitos distintos com vários mensageiros até de fato chegar no seu objetivo de ação para ter o efeito de fato, ok? Nesses aqui, que não estão ligados à proteína G, a gente tem segundo mensageiro e não está relacionado à proteína G, então a gente tem a tirosinoquinase, que está envolvido com fatores de crescimento e hormônios como a insulina, que é essa da quinase, e os reguladores de transcrição do DNA, que são os nucleares, que está envolvido com os hormônios esteroidais, tiroidianos e vitamina D, e com constituintes intracelulares solúveis. Beleza? Difícil, né, essa parte? Então, pessoal, um dos objetivos da gente estudar essa farmacodinâmica é a gente conseguir entender a interação do fármaco com o receptor, porque ela pode ser diferente de acordo com essa interação que acontece, tá? Como ela pode ser? Ela pode ser uma interação agonista. O que é isso? O medicamento, ao se ligar ao receptor, ele permite que o receptor faça o seu efeito, desenvolva o seu efeito, tá? Então, ele tem afinidade e tem atividade, ok? Então, aqui, ó, eu tenho o receptor, aqui, ó, receptor, ok? E o medicamento agonista. Quando o medicamento agonista se liga, ele permite que o receptor faça o seu efeito naturalmente, ok? Então, ele tem afinidade, ele gosta de se ligar nesse receptor e ele tem atividade, ele deixa o receptor fazer a atividade dele. O agonista, ele pode ser de dois tipos, ele pode ser total e ele pode ser parcial. O agonista total, quando ele se liga nesse receptor, ele permite que o receptor faça seu efeito máximo, ok? Ele tem o efeito top dele. Quando a gente fala em parcial, ele se liga, mas ele não faz com que o receptor tenha seu efeito completo, total. Ele tem um efeito parcial. O comum da gente ver é um agonista total. Além de agonista, o fármaco receptor pode ter um efeito antagonista. O que é antagonista? O medicamento se liga no receptor, mas não deixa ele fazer o serviço dele, não deixa ele funcionar, ok? Então, nesse caso, ele tem afinidade, ele gosta de se ligar naquele receptor, mas ele não tem atividade. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho o receptor, eu tenho, né, a capacidade dele de fazer efeito, mas quando um antagonista se liga nele, eu não tenho o efeito que eu queria que acontecesse. Certo? Para a gente comparar os dois, é assim. Vamos pensar numa porta, tá bom? A porta é o receptor. Qual que é a função da porta? Abrir e fechar, certo? A maçaneta é o local que o agonista se liga, certo? Se eu sou um medicamento agonista, quando eu pego na maçaneta, eu consigo fazer com que ela se abra ou se feche. Se a gente falar em agonista total, ele abre a porta por completo. Se eu falar em agonista parcial, é como se ele abrisse só um pouquinho a porta. Beleza?
Agora mudando. Tem a porta, que é o receptor, a maçaneta é o local de ligação. E agora eu sou um antagonista. O que isso quer dizer? Quando eu me ligo na maçaneta, eu não deixo a porta abrir e fechar. Então, do jeito que ela tiver, ela vai ficar, certo? Então, maçaneta, se a porta naturalmente fica fechada, se o receptor, a função dele é ficar lá paradinho, então na hora que o antagonista se liga, a porta continua fechada e ela não se abre, certo? O que acontece? Esse antagonismo, ele pode ser competitivo ou não competitivo. Como o nome diz, o competitivo tem uma competição, ok? Eles vão competir entre si. Eles quem? O agonista e o antagonista, tá? Quando eu falo que ele é não competitivo, quer dizer que não tem competição, tá? Quem se ligou, se ligou. No caso, o antagonista, beleza? Então, o competitivo, ele pode ser de dois tipos, o reversível e o não reversível. Como assim? Vamos voltar na porta. A porta está lá fechada, eu sou um antagonista competitivo, certo? E na mesma sala que eu tô, tem um agonista, que também quer ir lá para a porta, certo? O que acontece? Nessa situação em que os dois estão em mesma quantidade, ganha quem chegar primeiro, certo? Então, se o agonista chegar, ele vai lá e abre e fecha a porta. Se o antagonista chegar primeiro, ele vai lá e não deixa a porta abrir, tá? Mas o que acontece? Quando há competição, se há eu tenho um antagonista. Se há uma grande quantidade de agonistas, os agonistas conseguem chegar primeiro na maçaneta. Por quê? Lei das massas, tá? Quem está em maior quantidade consegue fazer, de fato, a sua ligação de uma forma mais eficiente. Ok? Só que essa ligação, isso foi uma competição, certo? Só que essa ligação é reversível. Na hora que começar a diminuir a quantidade de agonistas, o antagonista consegue se ligar. Quer dizer que o antagonista, quando ele se ligar no receptor, em algum momento ele vai se desligar e o agonista pode retomar o seu efeito, certo? Quando eu falo em não reversível, quer dizer que quando ele se liga, ele demora uma eternidade para se desligar. E até ele se desligar, os agonistas já foram embora. Então, por isso que ele se torna não reversível. Quando a gente fala em não competitivo, o que isso quer dizer? Ele não vai competir. E aí ele pode agir de duas maneiras, tá? Então, ou ele pode se ligar no receptor que o agonista se ligaria de fato, tá? Ou ele pode se ligar num receptor que está do ladinho. Quando ele se liga nesse receptor que está do ladinho, que não é o receptor que o agonista se ligaria, o que ele faz? Ele faz com que o receptor do agonista se desative e não receba o agonista. Então, consequentemente, eu tenho um efeito antagonista. Tranquilo? Se tiver em dúvida, volta, assiste de novo, assiste lá o que eu passei para vocês no YouTube de vídeos que vocês podem assistir, senão a gente se encontra no encontro virtual ou mandem a dúvida por e-mail ou lá no fórum, beleza? Vamos lá. Isso tudo serve para quê? Para a gente entender essa relação dose e resposta de acordo com a interação do medicamento pelo receptor, tá? Então, essas interações, quando a gente vai estudar, ela forma curvas de dose e efeito. Então, aqui embaixo, como vocês podem ver, ó, eu tenho no X a dose, na abscissa a dose, e aqui eu tenho a resposta que vai acontecer de acordo com a dose que eu estou administrando no meu paciente, tá? Essa interação, ela vai influenciar em que sentido? A concentração do medicamento. Quanto maior a concentração do medicamento, maior o efeito biológico, certo? Só que eu tenho um efeito máximo, ok? Então, por isso é importante a gente estudar isso. Então, em geral, o efeito depende da quantidade de medicamento que eu dou. Então, quanto mais medicamento eu dou, mais efeito eu tenho, certo? Só que eu tenho um efeito máximo. Porque lembra a teoria da ocupação? Quando todos os receptores estão ocupados, eu tenho um efeito máximo e daquele ele não passa. Eu posso fazer mais medicamento, mas aquele efeito não vai passar porque os receptores estão ocupados. Não tenho o que fazer além disso, certo? Então, é isso que a gente vai estudar agora. Quando a gente fala em potência de um medicamento, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que quanto menor a dose que eu vou dar daquele medicamento ou a concentração daquele medicamento, maior vai ser a potência. Então, pensa assim,
Pensa num medicamento em que se eu der pro paciente a quantidade de 1 miligrama, eu tenho um efeito X. Enquanto o outro medicamento, para ter o mesmo efeito X, eu preciso dar 100 miligramas. O que isso quer dizer? Que esse que eu dou 1 miligrama é mais potente que o que eu dou 100. Por quê? Porque com um pouquinho que eu dou desse, eu tenho o mesmo efeito que do outro eu dou um montão. Deu para entender? Então é isso, tá? Então, quanto menor a quantidade que eu preciso daquele medicamento, mais potente ele é, certo? Então, por exemplo, a morfina e o fentanil, certo? O fentanil é mais potente que a morfina, 250 vezes. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O medicamento mais potente é melhor? É clinicamente superior? Não, tá? Potência não tem nada a ver com a capacidade com a eficácia desse medicamento. Só quer dizer que em pequena quantidade ele faz mais efeito, tá? Então, medicamento muito potente, normalmente a dose é bem baixinha. E aí é o perigo. Porque se eu errar um pouquinho a dose, eu posso causar uma intoxicação nesse paciente. Então, esse é um ponto muito importante que vocês têm que lembrar. Potência não tem nada a ver com a capacidade do medicamento em fazer seu efeito. A única desvantagem de um medicamento potente é que, como eu preciso de uma pequena dose, um pequeno volume para ter o efeito, eu estou mais passível de erro, certo? A vantagem é o quê? Com um pouquinho daquele medicamento eu consigo ter o efeito que eu quero, certo? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse raciocínio. Quando a gente fala em eficácia máxima ou efeito máximo são sinônimos, ok? O que eu quero dizer com isso? Que o medicamento, ele tem um momento em que ele atinge o máximo que ele pode fazer, certo? Isso vai ser determinado por propriedades do medicamento, tá? Relacionada à ação, à ligação do medicamento com o receptor dele, ok? Então, eu tenho um platô, um teto, um limite de efeito que vai acontecer, certo? Esse efeito máximo, ele vai ser limitado pelos efeitos colaterais. Por quê? Porque eu quero ter o efeito, mas eu não quero ter efeitos colaterais. Então, não adianta eu ter o efeito máximo se ao mesmo tempo que eu tenho o efeito máximo, eu tenho efeitos colaterais importantes ou posso causar até intoxicação do meu paciente. Então, para isso existe o quê? A janela terapêutica que a gente viu lá atrás, lembra? Um intervalo de dose que eu uso para ter o efeito que eu quero, sem ter efeito colateral, ok? E lembrar, pessoal, que a eficácia, ela não tem nada a ver com potência, tá? Um medicamento potente não é mais eficaz que um medicamento menos potente, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Além disso, a gente também vai ver a inclinação. Essa inclinação que essa curva faz, ela está relacionada com o mecanismo de ação do medicamento, tá? Então, se o medicamento tem mecanismos de ações semelhantes, eles vão ter inclinações semelhantes, ok? Então, o mecanismo de ação é o mesmo, só que eu posso ter potências diferentes com eficácias diferentes, certo? Isso tudo também nos faz ver que existe uma variabilidade, uma variação biológica, tá? Infelizmente, o que a gente estuda é biologia e não é matemática. Por que infelizmente? Porque se fosse matemática seria exato, é aquilo, pronto, acabou, certo? O que acontece? Nessa mesma curva, o que a gente pode avaliar é a variabilidade, a variação biológica, tá? Isso acontece por variações individuais. No organismo de cada animal, aquele medicamento pode agir de formas distintas, ok? Então, quando a gente vai fazer um estudo do medicamento, para falar que ele de fato é seguro naquela dose, o teste é feito em diferentes pessoas, para ver o que cada um faz para poder conseguir montar a janela terapêutica, tá? Então, aqui, ó, um exemplo de variação biológica. Esse carinha recebeu dipirona 25 mg por quilo pela via intramuscular, certo? Essa dose foi suficiente para controlar a dor dele. Esse carinha recebeu 25 mg por quilo pela via intramuscular, então mesmo medicamento, mesma dose, mas a dipirona não foi suficiente para tratar a mesma dor. Vamos supor que todos eles foram castrados, ok? Esse carinha
quando recebeu 25 miligramas de dipirona pela via intramuscular, se mostrou alérgico. Então, eu tenho uma variação biológica. Para um funcionou, para outro não serviu para tirar dor e no outro ainda deu reação, ok? Então, é para isso que serve a gente estudar a importância de estudar a farmacodinâmica em diferentes pessoas para saber essa variação biológica, que vai variar de acordo com o organismo do paciente. E aí, pessoal, dado tudo isso, o que a gente vai ver são que esses medicamentos podem causar efeitos que não são normais, e eles são classificados, tá? Denominados, definidos. Um efeito anormal é quando o paciente tem um efeito hiperreativo. Um paciente é hiperreativo. O que isso quer dizer? Ele tem uma resposta que eu esperava ter com a dose cheia em dose baixa. Então, com uma dose pequenininha, eu tenho o mesmo efeito. Como que eu vou saber isso? Só aplicando e vendo efeito. Tá? Então, aquele animal que, por exemplo, eu fiz a dose X do medicamento, que com essa dose faz efeito em todo mundo, e ele teve uma resposta muito maior. Tá? Ele teve um quadro de intoxicação, então para ele eu tive que diminuir a dose. Ok? Quando a gente fala em um paciente que é hiporreativo, é o contrário do hiperreativo. Ele precisou de uma dose maior para ter a mesma resposta que o resto da população. Tá? Então, X não serviu, teve que tomar 2X para ter o mesmo efeito. Quando a gente fala em tolerância, presta atenção. Tolerância é um paciente que é hiporreativo, mas que isso aconteceu por uma exposição prévia. Tá? Então, ele teve uma resposta menor por exposição prévia. Prévia quando? Dias ou semanas atrás. Um exemplo clássico é o que acontece com o fenobarbital. Então, um paciente que tem histórico de convulsão, ele toma fenobarbital, okay? Que é um barbitúrico anticonvulsivante. Com o passar do tempo, essa dose que vai ser dada precisa ser aumentada. Por quê? Porque o organismo esse medicamento faz com que o organismo produza mais enzimas para metabolizá-lo. Se tem mais enzima para metabolizar ele, para quebrar ele, eu tenho um efeito menos duradouro, tá? Então, eu preciso aumentando a dose. Então, isso aconteceu depois de dias, semanas, meses de uso. Então, isso é denominado tolerância, certo? Ele vai ter uma resposta menor, porque ele está tendo exposição prévia. Então, eu preciso aumentar a dose, tá? Ele se tornou tolerante. Quando a gente fala em taquifilaxia ou dessensibilização, é quando tem uma resposta menor, também por exposição prévia, mas isso se desenvolve em minutos. Então, eu fiz o medicamento e minutos depois eu tenho uma resposta menor a que eu esperava, tá? E a gente, pessoal, ainda tem a idiosincrasia ou efeito em comum, que, como o nome diz, é um efeito que eu não esperava que tivesse. É um efeito que acontece numa pequena parcela da população e aí vai ser um achado. Supersensibilidade é quando tem um aumento do efeito porque os receptores se tornaram mais sensíveis, ok? Então, eu tenho uma supersensibilidade. Os receptores estão mais sensíveis e por isso teve um efeito maior. Isso é totalmente diferente de hipersensibilidade, que é quando eu tenho uma reação alérgica, eu tenho liberação de histamina, ok? Eu tenho formação de complexo antígeno-anticorpo, tá? Então, não pode confundir supersensibilidade com hipersensibilidade, tá? Hipersensibilidade são as alergias. Depois desses efeitos anormais, o que a gente vai ver são as interações medicamentosas que podem acontecer, tá? Então, essas interações acontecem porque elas vão reagir, quando juntas, elas interagem de uma forma diferente com o receptor. Quando a gente fala em sinergismo, quer dizer que eu tenho o efeito dos dois medicamentos na mesma direção. Então, nesse caso, por adição, que os efeitos vão se somar, eu tenho a combinação dos dois medicamentos, que eu vou somar os efeitos isolados para ter o efeito que eu desejo. Um exemplo clássico é que quando a gente usa sulfa no paciente, nós vamos ver lá na aula de antimicrobiano, quando a gente usa sulfas por longos períodos, elas podem causar uma alteração, tá? Digamos, uma reação que a gente não quer que aconteça. Para minimizar isso, o que a gente faz? A gente usa sulfas diferentes em doses menores. Com isso, eu vou conseguir ter o mesmo efeito que eu desejo, porém minimizando a chance de acontecer os efeitos colaterais, tá? Então, eu tenho um efeito de sinergismo por adição. Eu estou somando o efeito desses dois pouquinhos.
Só que esse sinergismo, esse efeito na mesma direção, pode ser por potenciação. Então, um vai potencializar o efeito do outro. Então, no lugar de eu só somar os efeitos, eu vou ampliar esses efeitos, tá? Então, por potenciação, eu tenho o efeito combinado de 2 medicamentos que vão se tornar maiores do que os efeitos deles sozinhos. Um exemplo é quando a gente associa o botóxido de piperonila no piretroide. Esse botóxido de piperonila, ele não tem efeito sozinho. Só que quando eu associo ele com o piretroide, ele faz com que o piretroide tenha um efeito muito mais intensificado, tá? Essa associação torna o efeito muito mais intenso. Por quê? Porque eles agem por mecanismos diferentes. Então, os efeitos se somam e vão além da somatória dos dois isolados. Beleza? Outro tipo de interação que pode acontecer é o antagonismo, tá? Então, eu tenho a interação de 2 medicamentos que podem levar à diminuição ou à anulação do efeito de um deles, ok? Ele pode ser de 4 tipos. Então, ele pode ser farmacológico. O que é um antagonismo farmacológico? A gente viu ali atrás. Eles vão competir pelo mesmo receptor, tá? Então, um exemplo é a morfina e a naloxona. Quando eu faço a morfina, eu tenho um efeito exacerbado, um efeito além do que eu queria, um efeito adverso grave, e eu posso fazer a naloxona para reverter os efeitos. Então, fazendo um antagonismo farmacológico. A naloxona está tirando a morfina do receptor, ok? E vai parar o efeito. Outro meio que a gente pode ter é o antagonismo farmacocinético. O que isso quer dizer? Um medicamento reduz a concentração plasmática do outro. Concentração plasmática é a quantidade do medicamento na corrente sanguínea que vai chegar no local de ação. Tá? Como que ele faz isso? Interferindo na absorção, interferindo na metabolização, interferindo na excreção desse medicamento. Beleza? Quando a gente fala em antagonismo fisiológico, quer dizer que um medicamento faz o efeito contrário do outro. Um exemplo clássico é quando um paciente está com um quadro de alergia, então está com um quadro de choque anafilático, que é uma reação alérgica muito exacerbada que ele pode ir a óbito, e aí está a liberação grande quantidade de histamina, e ele vai ter uma hipotensão muito grave. Um meio da gente reverter essa situação é administrar adrenalina, que é um antagonista fisiológico. Ele faz com que haja um aumento dessa pressão por causar vasoconstrição, enquanto a histamina causa vasodilatação, tá? Então, eles agem em locais diferentes e fazem efeitos opostos, ok? Então, a histamina age em receptores histamínicos, a adrenalina, a noradrenalina, age nos nos receptores catecolaminérgicos, e eu tenho efeitos opostos. Por isso que eu consigo anular o efeito e reverter o quadro, por exemplo, do paciente com alergia grave, com quadro de choque anafilático. Beleza? E o último é o antagonismo químico, em que ele não age em receptor, ele não interfere na ação um do outro e ele não faz ação em locais distintos que se opõem. O antagonismo químico é quando um medicamento age diretamente no outro. Eles reagem entre si e fazem com que um anule o efeito do outro. Tá? Um exemplo clássico são os medicamentos que quelam metais, que tiram o metal da corrente sanguínea. Então, faz com que ele não tenha mais o efeito dele. Beleza? Esse é mais tranquilo, né? Maravilha, pessoal. Essa, então, é a farmacodinâmica. Estudem, prestem atenção, tá? Façam as atividades com atenção. Estudem agora a farmacocinética, que isso vai ajudar bastante vocês. Beleza? A gente se vê na próxima. Até mais!